Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Daniela Jacques Brauner, ela que é professora de Direito Internacional, também defensora pública. Deixei uma perguntinha no finalzinho do bloco anterior. Pensou essa melhor estruturação, falta o quê? Vontade política? Depende do Executivo? Depende do Judiciário? Bom, a Defensoria Pública ela está estruturada ainda no Poder Executivo. Ela tem um orçamento próprio, mas ela depende, sim, de uma política do Executivo quanto à sua estruturação. O Judiciário, ele não deve cumprir esse papel, tanto que os advogados ativos, eles eram aqui financiados por recurso judiciário, mas isso é um desvirtuamento da Defensoria Pública. Embora seja um órgão autônomo, com orçamento próprio, ela depende, sim, de uma política do Executivo. Então, é preciso, na esfera federal e na esfera estadual, uma atenção especial para a implementação desse direito fundamental, uma atenção especial do Executivo, sem dúvida. Agora, um exemplo aqui no caso, então, desse executivo. Por exemplo, lá na cidadezinha de São Gotardo, em Minas Gerais, não sei se lá tem, é só um exemplo. Isso vai depender do que lá? Do executivo local ou do executivo estadual, Minas Gerais, ou lá do prefeito lá de São Gotardo? Muito boa essa pergunta. A Defensoria Pública é atribuição dos estados e da União Federal. O município não pode criar Defensoria Pública. Então, inclusive, iniciativas dessa monta foram consideradas. É um dever, atribuição própria do Estado e da União Federal. A União Federal dentro da atuação da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar Federal. E o Estado, né, o ente federativo estadual, dentro da atuação aqui da Justiça Estadual. Então, é esse ente que é responsável pela criação e implementação da Defensoria Pública. Então, nessa cidadezinha localizada no interior de Minas Gerais, temos que verificar a necessidade de uma Defensoria Pública Federal e de uma Defensoria Pública Estadual. Verificar lá o acesso àquelas pessoas, como está ocorrendo o acesso à justiça. Não é? Há um judiciário implementado, essas pessoas têm aqui a possibilidade, têm aqui a facilidade de contar com um órgão ao lado desse judiciário para encaminhar sua assistência. Lembrando, né, essa questão quanto ao interior é bastante interessante para a gente abordar um outro tópico que é próprio da Defensoria Pública Federal. Trata-se da Justiça Itinerante, da Defensoria Pública Itinerante. Então, nós temos projetos em que a Defensoria Pública ela tem acesso às populações mais longínquas do nosso território. Em especial a federal. Em especial a federal. É um projeto da área federal em que isso acontece, por exemplo, em povos indígenas. E em aldeias, a Defensoria Pública se estrutura, e aí, juntamente com a Justiça Federal, há um mutirão para esse fim, não é? E o Ministério Público, para que dê acesso a essa justiça. Então, no estado do Amazonas, a gente já teve a experiência de vários itinerantes nesse fim, e o orçamento, o PIB das cidades tem aumentado substancialmente. Não porque se leva recursos, mas porque se levam direitos a essas pessoas. Aqui, salário maternidade, aposentadoria, não é? São pessoas que estão fora do alcance de implementação desses direitos. E a Defensoria Pública, por meio desses itinerantes, tem acessado essa população, mesmo que na região não haja uma Justiça Federal, mas há o quê? Pessoas que precisam implementar direitos. Então, o salário maternidade é um exemplo típico disso. Né? A população indígena, ela tem direito, as índias que trabalham lá na agricultura, tem direito ao salário maternidade. Isso muitas vezes não é observado, até esse benefício não é dado espontaneamente pelo Estado e precisa ser reconhecido judicialmente. E esse papel é feito pela Defensoria Pública. E aí itinerante? Itinerante porque ela tem assim, essa preocupação de atingir essa população em diferentes localidades. Então, a gente teve experiências no interior do Amazonas, no interior do Tocantins, no interior do Rio Grande do Sul, em diversos outros. Ainda é um projeto que está se estruturando, né? A ideia é que a gente possa ter cada vez menos itinerantes e cada vez mais uma implementação efetiva e permanente da Defensoria Pública. Esse é o objetivo. Bem, deixa eu registrar aqui, quando eu disse cidadezinha lá no interior de Minas e me referi a São Gotardo, me referi na cidadezinha no sentido carinhoso
aproveitar até mandar um abraço especial para todo o pessoal lá de São Gotardo, no estado de Minas Gerais. A senhora falou no direito de família quanto ao pagamento, a pensão. Isso. Né? O reconhecimento de paternidade também se insere no âmbito da Defensoria Pública? Em relação ao reconhecimento de paternidade, propriamente, nós não temos aqui uma convenção específica, não é? A convenção, ela passa um pouquinho ao lado dessa questão, por ser uma questão bastante sensível, e por esse motivo a Defensoria Pública do Estado é quem atua nessas causas de reconhecimento de paternidade. Aliás, isso é um entrave, muitas vezes, para a obtenção de alimentos por meio da Convenção de Nova York, porque a Convenção de Nova York ela não tem um dispositivo claro, até porque se trata de uma convenção bastante antiga, não é? E a Convenção da Haia, ela existe aqui uma convenção de alimentos, não é? Está se estruturando uma convenção de alimentos que o Brasil possivelmente fará parte, e há um trabalho nesse sentido para que o Brasil faça parte de uma nova convenção de alimentos que possa modernizar a Convenção de Nova York. Uhum. Bom, aqui nós temos algumas indicações de livros da professora Daniela, aliás, professora de Direito Internacional. Bom, senhora... Internacional e do Consumidor. E do Consumidor? Isso, e do Consumidor. Eu ministro aulas de Direito do Consumidor na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado e no curso ênfase pretório, especificamente na área de concursos públicos. Então, eu trabalho na área tanto acadêmica, na Fundação Getúlio Vargas, com alunos de graduação, mas também com alunos que estão se preparando para concursos públicos, principalmente aí na área do consumidor e internacional. Nosso foco para o concursando, para aquele que está se preparando para concurso, é um pouco distinto, não é, do foco da academia. Então, em relação àquele estudante que está se preparando para o concurso público, o direito internacional que deve preocupar é o direito internacional das convenções, um direito internacional bastante ligado à jurisprudência dos tribunais superiores, um direito internacional aqui voltado à letra própria da lei, a casos que acontecem aqui na nossa Justiça Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, como é o caso do refúgio, não é, que recentemente tivemos também uma interferência do STF. Então, esse concursando, ele está direcionado a esse tipo de estudo. Já o aluno da graduação é um aluno que pode se dedicar, muitas vezes, a um estudo mais detalhado, mais aprofundado de um tema específico, porque o concursando, ele tem que ter essa clínica geral em todas as áreas do direito. De tudo muito, De tudo um pouco, né? De tudo muito ainda, né? Como a gente fala. Então, como ele precisa dessa análise, dessa clínica geral, muitas vezes ele não consegue se aprofundar num tema específico aqui, como o comércio internacional, como uma cláusula de um contrato internacional, uma discussão de uma cláusula do contrato internacional, o que na academia é possível no meio de um trabalho de pesquisa, um grupo focado sobre esse tema. Então, a gente desenvolve essas duas habilidades no aluno. Uma habilidade direcionada ao concurso público, na área de direito do consumidor, que é uma área que eu tenho bastante carinho, gosto muito de lecionar direitos do consumidor, que é um direito muito próximo aqui à população, muito próximo da sociedade, e também na área de direito internacional. E aqui há uma paixão também muito grande por esse direito internacional relacionado aos casos privados, né? Lembrando essa distinção que existe entre o direito internacional privado e entre o direito internacional público. O direito internacional privado, ele está relacionado aos casos privados, à família internacional, aos contratos relacionados em pessoas privadas. Então, esse direito internacional, ele está muito relacionado à vida das pessoas. Então, ele acaba, da mesma forma como o direito do consumidor, entrando aqui um pouquinho nessa esfera privada, um pouquinho nessa intimidade das pessoas. Agora, quando a senhora fala, explica essa diferença entre o direito público e o direito privado, vale aqui ressaltar, eu até gostaria que a senhora explicasse isso melhor, que em alguns casos há os dois, né? Não, em alguns casos, sim. Por exemplo, seria o quê? Extradição? Essa distinção entre público e privada, ela é bastante combatida
também quanto a diversas matérias hoje, não é? A gente tem influência do privado no público, a gente tem influência do público no privado. Então, se fala em direito privado, no direito civil constitucional, né? Da mesma forma, o direito público tem se privatizado na atuação do Estado no comércio. Então, essa distinção, ela nunca foi, né? Se um dia ela foi estanque, hoje ela tem cada vez mais se diluído, não é? O direito privado, ele acaba tendo também um cunho público, e o direito público cada vez mais também se privatizado quanto aos princípios, tem sido aplicado como uma boa-fé objetiva nos contratos administrativos, etc. No direito internacional, existem algumas matérias que também denotam essa difusão entre o público e o privado, como referia-se à extradição, né? Porque a extradição diz respeito justamente ao cumprimento de um acordo, de uma cooperação jurídica internacional, que pode se dar por um acordo bilateral ou por um tratado geral, multilateral, em que o Estado, então, irá entregar um indivíduo que encontra-se no seu território para que em outro país ele possa ser processado ou aqui cumprir pena. Então, vejam, em que pese ele também se basear num tratado internacional, ele também diz respeito aqui ao direito do indivíduo, em alguns casos, ele permanecer ou não no Estado. Então, nós temos ao lado da extradição outras formas de saída do estrangeiro. Aqui diz respeito à expulsão e à deportação. Então, há uma relação com a pessoa, não é, no sentido do seu deslocamento territorial, mas também há uma relação, muitas vezes, de cooperação jurídica internacional entre os Estados. E também a questão do Estado não querer mais aquele indivíduo, no caso da expulsão, que há um desacordo com as normas de imigração. Agora, nesses casos, por exemplo, em que há essas duas possibilidades, por exemplo, prevalece um ou outro, ou não, eles se fundem para se tomar, ali se ter um desfecho, uma decisão, ou não, prevalece, no caso privado, em que há também uma possibilidade do público, prevalece um ou outro? Digamos assim, não, então vamos deixar prevalece aqui o público. Mac, a análise que a gente tem de um caso, nessa análise desse caso, não tem como nós subdividir, nós apenas analisar esse caso por meio de uma norma privada, né? Sempre que se põe um caso ao exame do aplicador do direito, este caso seja conhecimentos múltiplos, né? Não é possível analisar esse caso apenas quanto à questão privada, se há uma interferência também do direito público. Então, essa análise ela é procedida, a gente parte do caso para a análise do direito, diferentemente de quando a gente estuda, não é? Quando a gente estuda, há uma fusão, e aí uma fusão tanto no aspecto público-privado, também no aspecto processual. Tudo isso, todos esses instrumentos jurídicos, legislativos, eles são postos a cargo do aplicador de direito para que ele possa fazer que a melhor decisão, o melhor encaminhamento da solução jurídica. Bem, nós temos aqui no programa Saber Direito Debate sempre a indicação de leituras, de livros para os telespectadores que ao longo da semana acompanhou aí as aulas dos professores que aqui passam no Saber Direito. E hoje nós temos aqui 3 indicações. Eu gostaria que a senhora comentasse primeiro esse Direito Internacional Privado, Teoria e Prática Brasileira, da Nádia de Araújo. A professora Nádia de Araújo é professora da PUC do Rio de Janeiro, muito minha amiga, também na área de Direito Internacional. Ela foi banca, inclusive, da Magistratura Federal no Rio de Janeiro, TRF da 2ª Região. E esse livro indico não apenas para a área de contratos internacionais, quanto à área de contratos internacionais, ela possui, inclusive, um livro com essa titulação, Contratos Internacionais, Análise da Autonomia da Vontade. Esse é um livro bastante interessante para o direito internacional privado como um todo, e também abordando a área específica de contratos. Então, um livro indicado para o estudante de concurso e para aquele estudante que queira se aprofundar em temas do direito internacional privado, e aqui não apenas dos contratos, mas também no direito de família, nas normas gerais do direito internacional privado, o método típico do direito internacional privado. Então, é um livro indicado tanto para o aluno que está iniciando o seu estudo, já que ele tem uma abordagem
bastante acessível, mas também para o aluno que precisa aqui de um aprofundamento maior, e um aluno que está estudando para o concurso, ele atende bastante a esse fim. Bom, aqui nós temos, esse exemplar, inclusive, faz parte da biblioteca do próprio Supremo Tribunal Federal. Está na 2ª edição. A senhora saberia me dizer em qual edição que está agora, não? Ele já está na 3ª edição. 3ª edição, né? Tá. Bom, contratos internacionais do comércio... 3ª ou 4ª, agora... Do Irineu Strenger. Isso, é professor de São Paulo, não é, já falecido, mas ele foi pioneiro na abordagem do comércio, do tema específico do comércio internacional. Então, ele é um livro bastante completo na área de contratos internacionais, com alguns exemplos de um contrato. Então, é um livro bastante indicado a quem queira se aprofundar no tema de contratos mesmo, ou quem precisa aqui de alguma consultoria, de busca aqui de uma solução prática para um caso específico. Bom, a terceira indicação, vale lembrar que esse que está... Direitos e obrigações dos estrangeiros no Brasil, pessoas jurídicas e pessoas físicas. É do mesmo autor, do mesmo autor, né? Isso, exatamente, é do mesmo autor, e ele procura aqui trazer uma abordagem sob o ponto de vista do estrangeiro, né? Muitas vezes a gente faz uma abordagem sob o ponto de vista do brasileiro, dos casos em que o brasileiro está envolvido em casos de direito internacional, e ele procura fazer uma abordagem do ponto de vista do estrangeiro, nos vários aspectos que isso pode afetar a sua vida no Brasil. E aí, incluindo o tema da deportação, incluindo o tema de relações trabalhistas, etc. Bem, eu conversei aqui, tive a honra de conversar hoje aqui no programa Saber Direito Debate com a professora Daniela Jacques Brauner, ela que é professora de Direito Internacional, ministrou as aulas esta semana aqui na TV Justiça sobre contratos internacionais e também é defensora pública federal, nos deu aqui uma aula, né, sobre a defensoria. Muito obrigado, professora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Saber Direito Debate. Bem, e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembro que você pode rever o programa Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate. E pode também enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.